O milionário prometeu nunca mais amar, até o dia em que a enfermeira cantou a mesma canção de sua esposa. A voz dela ecoou pelo corredor silencioso do hospital como um fantasma do passado. Bruno Tavares parou no meio do caminho, sua mão congelando na maçaneta da porta, o coração disparando dentro do peito. Aquela melodia... Não era possível. Seus dedos tremiam enquanto a canção continuava, suave e melancólica, vindo da sala ao lado. Era Lua de Prata, a mesma música que Helena cantarolava enquanto preparava o café nas manhãs ensolaradas de Barcelona, quando tudo ainda fazia sentido. Ele tinha certeza de que nunca mais ouviria aquela canção sem sentir o peso esmagador da ausência. 3 anos haviam se passado, mas o vazio permanecia tão imenso quanto no primeiro dia. Bruno havia construído muralhas ao redor do coração, muralhas tão altas que nem mesmo os amigos mais próximos conseguiam escalar. Havia prometido a si mesmo, diante do túmulo ainda fresco, que aquele tipo de dor nunca mais o alcançaria. Para nunca mais sofrer, bastava nunca mais amar. Mas ali estava aquela voz, quebrando todas as suas defesas com apenas algumas notas musicais. Parte 1. O homem que deixou de sentir. Bruno Tavares tinha 42 anos e uma fortuna que faria qualquer pessoa dormir tranquila pelo resto da vida. Dono de uma cadeia de clínicas médicas espalhadas por todo o Brasil, ele havia começado do zero, construindo seu império através de trabalho incansável e uma visão aguçada para negócios. Aos 35 anos, já era considerado um dos empresários mais promissores do setor de saúde privada no país. Mas nada disso importava mais. Naquela tarde de maio, Bruno estava em Florianópolis por questões profissionais, visitando uma das unidades hospitalares que planejava adquirir. O Hospital Vista do Oceano era uma instituição respeitada, mas com problemas financeiros que a tornavam um alvo atraente para a aquisição. Ele havia programado reuniões com a diretoria, análise de balanços, inspeção das instalações. Tudo muito técnico, muito frio, exatamente como ele gostava que sua vida fosse nos últimos anos. A reunião da manhã havia sido produtiva. Os números faziam sentido. A localização era privilegiada e a equipe médica tinha excelente reputação. Bruno estava prestes a fechar o negócio quando o diretor administrativo, Dr. Armando Furtado, sugeriu que ele conhecesse pessoalmente alguns setores antes da decisão final. "Acho importante que o senhor veja além dos números", disse Armando, um homem corpulento de quase 60 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. "Nosso hospital tem alma, Sr. Tavares, e essa alma está nas pessoas que trabalham aqui." Bruno havia concordado apenas por cortesia. Para ele, um hospital era como qualquer outro negócio. Receita, despesa, margem de lucro. Sentimentos não entravam na equação. Mas seguiu o diretor pelos corredores impecavelmente limpos, observando a movimentação dos funcionários, a organização dos equipamentos, a infraestrutura que precisaria de investimentos. Foi durante essa caminhada que ele ouviu. A voz feminina cantava baixinho, quase como um sussurro, mas com uma clareza que atravessava paredes. Lua de Prata era uma canção antiga, uma valsa brasileira da década de 50 que Helena havia aprendido com a avó. Ela costumava cantar enquanto arrumava a casa, enquanto dirigia, enquanto esperava o elevador. Era como se a música fizesse parte dela, uma trilha sonora constante de sua existência luminosa. Bruno não tinha escutado aquela canção desde o funeral. "Senhor Tavares!" A voz de Armando parecia vir de muito longe. "O senhor está bem?" Ele piscou, forçando-se a voltar ao presente. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do terno italiano, perfeitamente cortado. O coração batia de forma irregular, como se tivesse esquecido o ritmo certo. "Quem está cantando?" As palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. Armando olhou ao redor, confuso por um momento, até que também captou a melodia suave vindo de uma das salas. "Ah, deve ser a Marina.
Ela trabalha na ala de cuidados paliativos. O diretor sorriu com ternura. Nossa enfermeira tem esse hábito de cantar para os pacientes. Diz que a música acalma, alivia a dor e funciona, acredite, os pacientes adoram. Bruno sentiu algo se contrair dentro do peito. Cuidados paliativos. O lugar onde as pessoas iam para morrer com dignidade, onde a cura não era mais uma opção e o conforto se tornava o objetivo principal. Helena havia passado suas últimas semanas em um lugar assim, em Barcelona, cercada por enfermeiras gentis que tentavam tornar cada dia menos doloroso. Gostaria de conhecer esse setor? Perguntou Armando. Ele deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa, alegado compromissos urgentes, fugido daquela melodia que estava desenterrando memórias que ele havia enterrado profundamente. Mas algo mais forte que a razão o fez acenar com a cabeça. A porta se abriu para um corredor diferente dos outros. As paredes eram pintadas em tons pastéis suaves, quadros com paisagens tranquilas decoravam os espaços e havia flores frescas em vasos estrategicamente posicionados. A luz natural entrava generosamente pelas janelas amplas, criando uma atmosfera que era, surpreendentemente, quase acolhedora. E ali, sentada ao lado de uma cama, onde um senhor idoso descansava com os olhos fechados, estava ela. Marina Quintana tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, revelando um rosto de traços delicados, mas marcados por uma determinação silenciosa. Não era uma mulher que chamaria a atenção em uma multidão pela beleza convencional, mas havia algo em seus olhos cor de mel, algo profundo e genuíno que tornava impossível desviar o olhar. Ela vestia o uniforme azul claro das enfermeiras, mas o usava com uma naturalidade que fazia parecer menos um uniforme e mais uma extensão de quem ela era. Suas mãos seguravam as do paciente com uma delicadeza que contrastava com a força visível em seus braços, mãos calejadas de quem trabalhava duro e não tinha medo de sujar-se quando necessário. E continuava cantando, sua voz envolvendo o ambiente como um abraço sonoro. Bruno ficou paralisado na entrada. Observou como o rosto do paciente, mesmo em sono profundo, parecia sereno. Notou como Marina se inclinava ligeiramente para a frente, como se estivesse protegendo aquele homem idoso do mundo exterior com apenas sua presença e sua música. Quando a canção terminou, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, segurando as mãos do paciente. Então, com um cuidado quase maternal, ela ajeitou o lençol, verificou os monitores e, finalmente, virou-se para sair. Foi quando seus olhos encontraram os de Bruno. Houve um momento de surpresa mútua. Marina piscou, claramente não esperando visitas, muito menos um homem de terno impecável e expressão severa observando-a da entrada. Mas recuperou-se rapidamente, limpando as mãos no avental e caminhando até eles com passos firmes. Doutor Furtado, ela cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso. Sua voz, agora falada, tinha uma qualidade diferente da cantada. Mais prática, mais direta, mas ainda carregada de uma calidez inegável. Posso ajudá-los? Marina, este é o Sr. Bruno Tavares, apresentou Armando. Ele está considerando adquirir nosso hospital. Estamos fazendo um tour pelas instalações. Os olhos cor-de-mel de Marina se voltaram para Bruno, estudando-o com uma intensidade que o fez se sentir exposto. Ela não sorriu, não demonstrou a efusividade artificial que ele estava acostumado a receber de pessoas que queriam impressioná-lo. Apenas o observou, como se estivesse avaliando algo que ia além da aparência externa. Bem-vindo, ela disse simplesmente, estendendo a mão. Quando Bruno apertou sua mão, sentiu a firmeza do aperto e o calor da pele. Eram mãos trabalhadoras, honestas, sem a suavidade artificial de cremes caros. E por um segundo absurdo, ele não quis soltar. A canção!
Ele ouviu sua própria voz dizendo, rouca e desajeitada, Lua de Prata. Como você a conhece? Marina inclinou a cabeça ligeiramente, surpresa com a pergunta. Minha avó costumava cantar para mim quando eu era criança. Ela respondeu, seus olhos buscando alguma explicação no rosto dele para aquele interesse súbito. É uma melodia antiga, mas linda. Descobri que muitos dos pacientes aqui se lembram dela, de suas juventudes, de momentos felizes. Ajuda a acalmá-los. Ela falou com simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, usar música como medicina, como se cuidar de estranhos moribundos com a mesma dedicação que se ofereceria à família fosse apenas parte do trabalho. Bruno engoliu em seco, lutando contra a onda de emoções que ameaçava transbordar. Helena. Helena também havia aprendido aquela canção com a avó. Helena também acreditava no poder de pequenos gestos de carinho. Helena também tinha aquela capacidade inexplicável de fazer as pessoas se sentirem vistas, compreendidas, amadas. O senhor conhece a música? Perguntou Marina, observando a mudança em sua expressão. Ele deveria ter desviado, mudado de assunto, encerrado aquela conversa antes que se aprofundasse demais. Mas havia algo nos olhos dela, uma abertura genuína, uma curiosidade sem malícia que o desarmou. Minha esposa costumava cantá-la, ele respondeu, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. O passado. Ele havia usado o passado, e Marina foi inteligente o suficiente para perceber o peso daquela conjugação verbal. Lamento, ela disse suavemente, e havia sinceridade real em sua voz. Não era a condolência superficial que as pessoas ofereciam em coquetéis de negócios quando o assunto surgia. Era algo mais profundo, mais humano. A música tem esse poder, não é? De nos conectar com quem amamos, mesmo quando eles não estão mais aqui. Doutor. Armando pigarreou desconfortavelmente, percebendo que a conversa havia tomado um rumo inesperadamente pessoal. Bem, Marina é uma das nossas melhores profissionais. Ele interveio tentando retomar o tom formal da visita. Trabalha aqui há 5 anos. É muito dedicada. Marina sorriu brevemente para o diretor, mas seus olhos voltaram para Bruno, ainda avaliando, ainda tentando compreender o homem enigmático à sua frente. Se me dão licença, preciso verificar outros pacientes, ela disse, dando um passo para trás. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Tavares. Ela se virou e começou a caminhar pelo corredor, parando em cada quarto, verificando prontuários, ajustando travesseiros, trocando palavras gentis com pacientes e familiares. Bruno ficou observando, incapaz de se mover, até que Armando tocou seu braço. Senhor Tavares, devemos continuar o tour? Ele acenou mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em Barcelona 3 anos atrás, quando Helena havia segurado sua mão pela última vez e sussurrado, não deixe que a dor te transforme em pedra, Bruno. Prometa que vai continuar vivendo, não apenas existindo. Ele havia prometido, mas era uma promessa que vinha quebrando todos os dias desde então. Parte 2. A enfermeira com cicatrizes invisíveis. Marina Quintana havia aprendido desde muito jovem que a vida não vinha com garantias. Nascida e criada em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Palmeira das Missões, ela era a filha mais velha de 3 irmãos de uma família que vivia com o mínimo necessário. Seu pai, Joaquim, trabalhava como mecânico em uma oficina local, e sua mãe, Lúcia, costurava roupas por encomenda para complementar a renda familiar. Não havia luxo, mas havia amor, e havia música. Lúcia tinha uma voz angelical e o hábito de cantar enquanto trabalhava na máquina de costura. Canções antigas, valsas esquecidas, tangos melancólicos que havia aprendido com sua própria mãe, imigrante argentina que se estabeleceu no Brasil décadas atrás. Lua de Prata era uma das favoritas, uma melodia que parecia suspender o tempo,
tornando até os dias mais difíceis um pouco mais suportáveis. Marina tinha 19 anos quando sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. O tratamento era caro, o sistema público de saúde estava sobrecarregado e as filas de espera eram intermináveis. Ela assistiu sua mãe definhar lentamente, assistiu o pai se desfazer em desespero silencioso, assistiu os irmãos mais novos perderem o brilho nos olhos. Foi durante aqueles meses sombrios, nos corredores frios de um hospital público em Passo Fundo, que Marina tomou uma decisão. Se não podia salvar sua mãe, pelo menos poderia dedicar sua vida a cuidar de outras pessoas nas mesmas circunstâncias. Ela seria enfermeira. Não seria rica, não seria famosa, mas faria diferença. Lúcia faleceu em uma manhã de inverno, com Marina segurando sua mão e cantando Lua de Prata até o último suspiro. Foi a coisa mais difícil que Marina já havia feito, mas também foi um ato de amor supremo. Ela aprendeu naquele momento que acompanhar alguém até o fim, oferecer dignidade e conforto na hora da partida, era tão importante quanto lutar pela cura. Nos anos seguintes, Marina trabalhou durante o dia e estudou durante a noite, conseguindo uma bolsa parcial em uma faculdade de enfermagem em Porto Alegre. Dividiu apartamento minúsculo com outras 3 estudantes, comeu miojo mais vezes do que gostaria de admitir, dormiu em média 4 horas por noite, mas formou-se com honras, orgulhando sua família e honrando a memória da mãe. Seu primeiro emprego foi em um hospital público na periferia de Porto Alegre, onde trabalhou na emergência. Foram 2 anos intensos, caóticos, emocionalmente esgotantes. Ela viu de tudo: feridos de bala, vítimas de acidentes, overdoses, tentativas de suicídio, crianças abusadas, idosos abandonados. Viu o pior e o melhor da humanidade condensados em plantões de 12 horas que pareciam durar uma eternidade. Foi lá que conheceu Rafael. Rafael Oliveira era médico residente, 2 anos mais velho que ela, com um sorriso fácil e uma paixão genuína por salvar vidas. Ele vinha de uma família de classe média. Tinha estudado em boas escolas particulares, mas não havia arrogância em sua postura. Tratava as faxineiras com o mesmo respeito que dedicava aos diretores do hospital. E tinha um senso de humor que conseguia arrancar risadas, mesmo nos piores dias. Eles se apaixonaram entre suturas e plantões noturnos, entre cafés requentados na copa e corridas pelo corredor durante emergências. Rafael a fazia sentir leve, fazia acreditar que era possível construir algo bonito mesmo em meio ao caos. Planejaram um futuro juntos. Ele se especializaria em cardiologia, ela faria pós-graduação em cuidados paliativos, trabalhariam duro durante alguns anos e depois teriam filhos, uma casa com quintal, uma vida normal e feliz. Mas então veio a proposta. Rafael foi selecionado para uma residência médica prestigiada em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Uma oportunidade que abriria todas as portas para uma carreira brilhante. Era um sonho realizado, o tipo de chance que aparece uma vez na vida. Marina ficou genuinamente feliz por ele, incentivou-o a aceitar. Prometeu que manteriam o relacionamento à distância. Durante 6 meses, funcionou. Ligações diárias, mensagens constantes, visitas ocasionais quando os 2 conseguiam folga. Mas a distância cobrou seu preço. Rafael estava imerso em um mundo novo, conhecendo pessoas novas, vivendo experiências que Marina não podia compartilhar. E ela estava cansada, sozinha, lutando com a rotina exaustiva do hospital público, sem o suporte emocional que ele sempre oferecera. A conversa de término aconteceu por videochamada. Tarde da noite, ambos exaustos demais para esconder a verdade. Não houve briga, não houve traição, apenas a realização dolorosa de que seus caminhos estavam divergindo. Rafael havia conhecido alguém em São Paulo, filha de um médico renomado, alguém que compreendia aquele mundo de uma forma que Marina nunca compreenderia.
E Marina, no fundo de seu coração cansado, reconheceu que tinha se agarrado ao relacionamento mais pela segurança que ele oferecia do que por amor verdadeiro. Eles se separaram civilizadamente, desejaram felicidades mútuas, prometeram permanecer amigos. Mas Marina chorou durante semanas, não tanto pela perda dele especificamente, mas pela morte de todos aqueles sonhos de uma vida normal, de segurança, de ter alguém ao seu lado para dividir os pesos da existência. Foi depois disso que ela decidiu mudar. Candidatou-se para a vaga em Florianópolis, especialização em cuidados paliativos no Hospital Vista do Oceano. Era uma mudança geográfica, mas, principalmente, uma mudança filosófica. Se não podia ter uma vida convencional, pelo menos dedicaria cada grama de sua energia a fazer diferença onde mais importava, nos últimos momentos das pessoas. Nos 5 anos que seguiram, Marina tornou-se parte essencial da ala de cuidados paliativos. Conhecia cada paciente pelo nome, sabia suas histórias, suas preferências, seus medos. Segurava mãos durante crises de dor, enxugava lágrimas de familiares desesperados, cantava canções antigas para acalmar mentes confusas. Trabalhava dobrado quando necessário, raramente tirava férias completas, levava o trabalho para casa não fisicamente, mas emocionalmente. Seus colegas a admiravam, mas também se preocupavam. Você precisa ter uma vida além do hospital, diziam. Precisa namorar, sair, se divertir. Mas Marina sempre dava a mesma resposta. Seu trabalho era sua vida, e ela estava em paz com essa escolha. Até aquela tarde de maio, quando um homem de terno impecável e olhos devastados apareceu na porta, e algo em seu peito apertou de uma forma que ela não sentia há anos. Parte 3. Encontros e desencontros. Bruno deixou o hospital naquela tarde com uma sensação estranha. Fechou o negócio, assinou os papéis preliminares, estabeleceu os prazos. Tudo muito profissional, muito eficiente. Mas durante a reunião final com os advogados e contadores, sua mente voltava repetidamente para a enfermeira do corredor, para aquela voz que tinha ressuscitado fantasmas que ele acreditava ter domado. De volta ao hotel na beira-mar norte, com vista para a ponte Hercílio Luz iluminada contra o céu noturno, Bruno serviu-se de um uísque e ficou olhando o movimento das luzes da cidade. Florianópolis era bonita, tinha que admitir. Diferente de São Paulo, onde morava atualmente, com seu caos urbano e ritmo frenético. Aqui havia uma calmaria enganosa, como se o oceano sussurrasse promessas de paz que ele sabia serem impossíveis de cumprir. Pegou o celular, rolou pelos contatos, parou no nome de Juliana. Ela era sua assistente executiva há 4 anos, eficiente e discreta. Sabia tudo sobre seus compromissos profissionais, mas muito pouco sobre sua vida pessoal. Assim, ele preferia. Boa noite, senhor. Tavares. Ela atendeu prontamente, mesmo sendo quase 10 da noite. Algum problema com a negociação? Não, tudo certo. Só queria confirmar minha agenda para os próximos dias. Houve uma pausa. Juliana conhecia bem seu patrão. Sabia quando algo estava fora do lugar. Senhor tem reunião em São Paulo na quarta-feira, depois nada urgente até sexta. Por que pergunta? Preciso ficar mais alguns dias em Florianópolis. Questões relacionadas à transição do hospital. Não era exatamente mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era que ele não conseguia ir embora sem entender por que aquela enfermeira havia provocado tal reação nele. Era irracional, era imprudente, mas era a primeira vez em 3 anos que ele sentia algo além de vazio. Entendi. Vou remarcar o que for necessário. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Marina chegou em casa naquela noite exausta. Seu apartamento era pequeno, mas aconchegante, localizado no bairro de Coqueiros, um estúdio com vista parcial para a Bahia. Não era muito, mas era dela, comprado com economia rigorosa e muito trabalho extra.
As paredes eram decoradas com fotos de família, quadros artesanais que comprava em feirinhas locais e plantas que ela mantinha com dedicação surpreendente para alguém com sua agenda caótica. Preparou um chá de camomila, tomou banho quente, tentou relaxar. Mas a imagem do homem de terno não saía de sua cabeça. Havia algo nele, algo quebrado e desesperadamente tentando se manter inteiro. Ela conhecia bem aquele olhar. Via em muitos familiares de pacientes aquela mistura de revolta e resignação, de querer lutar e ao mesmo tempo aceitar a derrota. Minha esposa costumava cantá-la. O passado. Ele havia perdido alguém e, aparentemente, ainda não havia se recuperado. Marina pegou o violão que ficava encostado em um canto da sala. Era um instrumento barato que havia comprado em um brechó anos atrás, mas produzia sons honestos. Ela não era virtuose, mas sabia o suficiente para acompanhar suas canções. Começou a tocar Lua de Prata, deixando a melodia fluir pelos dedos, preenchendo o silêncio do apartamento. Enquanto cantava, pensou na mãe, pensou em Rafael, pensou em todos os pacientes que havia acompanhado nos últimos 5 anos. Pensou no homem de terno e em sua esposa que não estava mais ali. E por um momento fugaz, permitiu-se sentir a solidão que normalmente mantinha bem enterrada sob camadas de profissionalismo e propósito. Quando a música terminou, Marina secou uma lágrima que havia escapado sem permissão. Guardou o violão, apagou as luzes, deitou-se na cama. Amanhã seria outro dia, com novos pacientes, novas famílias, novas histórias de perda e coragem. Ela estaria lá, como sempre, firme e presente. Mas enquanto fechava os olhos, um pensamento persistente não a deixava dormir. Seria que veria aquele homem novamente? Parte 4. O retorno inesperado. Bruno apareceu no hospital na manhã seguinte. Não havia reunião marcada, nenhum compromisso oficial, apenas uma desculpa fraca sobre querer observar melhor o funcionamento da instituição antes da aquisição definitiva. Dr. Armando ficou surpreso, mas receptivo, designando um dos coordenadores administrativos para acompanhá-lo. Durante 2 horas, Bruno circulou pelos corredores, fazendo perguntas técnicas sobre equipamentos, processos, protocolos. Mas seus olhos buscavam constantemente aquela ala específica, aquele corredor com paredes em tons pastéis. Finalmente, com uma desculpa de querer ver mais detalhadamente o setor de cuidados paliativos, dispensou o coordenador e caminhou sozinho até lá. Marina estava na sala de medicamentos, preparando uma bandeja com seringas e frascos. Vestia o mesmo uniforme azul claro, mas hoje o rabo de cavalo estava ligeiramente desarrumado e havia olheiras discretas sob seus olhos. Ela trabalhava com eficiência precisa, verificando cada medicamento, conferindo dosagens, etiquetando com caligrafia clara. "Bom dia", disse Bruno da porta. Ela levantou os olhos, claramente surpresa ao vê-lo. "Senhor Tavares, não sabia que voltaria hoje." "Nem eu", ele admitiu, e havia uma honestidade desarmante nessa confissão. Marina pousou a seringa que segurava e o encarou diretamente. "Posso ajudá-lo em algo?" Bruno entrou na sala, mantendo distância respeitosa, mas eliminando a barreira da porta entre eles. "Aquele paciente que você estava atendendo ontem, o senhor idoso, como ele está?" A pergunta era específica demais para ser casual, e ambos sabiam disso. "Senhor Valdemar passou a noite bem. Está descansando agora. Por que pergunta?" "Curiosidade. Quanto tempo ele tem?" Marina suspirou suavemente. Não gostava de falar sobre prognósticos de forma tão direta, mas reconhecia que Bruno não estava fazendo a pergunta levianamente. Difícil dizer com certeza. Semanas, talvez dias. Ele tem câncer de pulmão em estágio avançado. Está aqui porque não quer tratamentos agressivos, apenas conforto. E a família? Tem uma filha que mora na Espanha. Ela vem quando pode, mas não sempre. Na maioria das vezes, somos nós que fazemos companhia.
Bruno assentiu lentamente, absorvendo a informação. Helena também tinha estado sozinha em muitos momentos, apesar de ele ter feito o possível para estar presente. Reuniões canceladas, voos noturnos, qualquer coisa para chegar a tempo. Mas às vezes não era suficiente. Às vezes, os negócios exigiam sua presença em outro continente, e ele tinha que confiar nas enfermeiras para segurarem a mão de sua esposa quando ele não podia. Posso vê-lo? Marina hesitou. O senhor é família? Não, mas gostaria de apenas vê-lo, se for apropriado. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade escondida sob a formalidade que fez Marina tomar uma decisão impulsiva. Venha comigo. Eles caminharam em silêncio pelo corredor até o quarto do Sr. Valdemar. O idoso estava acordado, recostado na cama com travesseiros extras, olhando pela janela. Tinha cabelos brancos ralos, rosto sulcado por anos de trabalho sob o sol, mãos trêmulas, mas olhos ainda vivos. Sr. Valdemar, trouxe uma visita, anunciou Marina suavemente. Este é o Sr. Bruno. Ele está de passagem e gostaria de conhecê-lo. O idoso virou-se lentamente, estudando Bruno com curiosidade. Visita, é? Não costumo ter visitas de homens tão bem vestidos. Sua voz era rouca, mas carregava um humor gentil. Você veio me oferecer um plano de saúde? Riu da própria piada, uma risada que rapidamente se transformou em tosse seca. Marina imediatamente segurou um copo com água e canudo, ajudando-o a beber pequenos goles até a tosse acalmar. Bruno ficou parado no canto do quarto, sem saber exatamente o que fazer ou dizer. Não havia planejado aquilo, não havia roteiro. Não, senhor, ele finalmente disse. Só vim dizer olá. Valdemar o observou com olhos penetrantes, que pareciam ver além das roupas caras e da postura rígida. Você tem olhos de quem perdeu alguém, declarou sem rodeios. Eu reconheço. Já tive esses olhos também, quando minha Dolores se foi. Bruno sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ninguém falava sobre isso tão abertamente. As pessoas dançavam ao redor do assunto, usavam eufemismos, ofereciam platitudes vazias. Quanto tempo faz? Perguntou Valdemar. 3 anos, jovem ainda. Sua esposa era jovem também? 39 anos. O idoso assentiu com a cabeça, como se confirmasse algo que já sabia. Doença? Câncer de ovário, agressivo. Filhos? Não, nunca tivemos. Valdemar ficou em silêncio por um momento, respirando com dificuldade, mas mantendo os olhos fixos em Bruno. Então você ficou completamente sozinho. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. E agora anda pela vida feito um barco sem vela, deixando-se levar pela correnteza. A precisão da observação deixou Bruno momentaneamente sem palavras. Marina, que havia se mantido discreta no canto do quarto, observava a interação com atenção. Como o senhor sabe? Bruno finalmente perguntou, sua voz mais baixa. Porque fiz a mesma coisa quando perdi minha Dolores. Eram 42 anos de casamento, veja só. Ela morreu de derrame, rápido, sem tempo de despedidas. E eu passei os 5 anos seguintes apenas existindo. Trabalhava, comia, dormia, mas não vivia. Sabe qual foi meu maior erro? Bruno balançou a cabeça. Achei que honrar a memória dela significava nunca mais ser feliz. Como se a felicidade fosse uma traição, como se rir ou se apaixonar novamente fosse sujar o que tivemos. Valdemar tossiu novamente, esperou recuperar o fôlego. Mas estava errado. Dolores não teria querido isso para mim. Ela teria querido que eu vivesse, que aproveitasse cada dia, que amasse novamente, se tivesse a chance. As palavras penetraram em Bruno como estilhaços de vidro, cortando camadas de defesa que ele havia construído meticulosamente. E o senhor amou novamente? Ele perguntou quase sussurrando. O rosto de Valdemar se iluminou com um sorriso. Sim. Conheci Teresa 7 anos depois que Dolores partiu. Não foi o mesmo tipo de amor, mas foi amor mesmo assim. Menos intenso, talvez,
mas mais profundo em algumas formas. Ela morreu há 2 anos. E agora, aqui estou eu, esperando minha vez, mas sem arrependimentos. Vivi, rapaz. Depois da dor, eu realmente vivi. Marina limpou discretamente uma lágrima que escorreu por sua bochecha. Ela conhecia a história de Valdemar, mas ouvi-la novamente, especialmente direcionada a Bruno, tinha um peso especial. Bruno permaneceu imóvel, processando as palavras. Sentia como se algo dentro dele estivesse começando a rachar, como gelo sob o sol nascente. Não sei se consigo, ele admitiu, e foi a primeira vez em anos que verbalizou aquele medo. Não sei se consigo arriscar sentir aquela dor novamente. Ninguém sabe se consegue até que tenta, respondeu Valdemar com sabedoria simples. E digo mais, a vida sem risco é apenas uma espera lenta pela morte. Você não quer isso, acredite. Naquele momento, Marina se aproximou da cama, verificando os sinais vitais de Valdemar no monitor. Seu braço roçou levemente o de Bruno, um toque acidental, mas que enviou uma corrente elétrica por toda a sua extensão. O senhor precisa descansar agora, ela disse gentilmente a Valdemar. Já falou demais para um dia. O idoso sorriu cansado. É verdade, mas valeu a pena. Ele olhou para Bruno uma última vez. Pense no que disse, rapaz, e se quiser voltar para conversar, será sempre bem-vindo. Bruno acenou, incapaz de confiar em sua voz no momento. Saiu do quarto com as pernas trêmulas, Marina seguindo logo atrás. No corredor, ela tocou levemente seu braço. O senhor está bem? Ele virou-se para encará-la e pela primeira vez ela viu algo diferente em seus olhos. A dureza havia amolecido. A muralha tinha rachaduras visíveis. Não sei, ele respondeu honestamente. Não sei há muito tempo. Marina o guiou até uma pequena sala de descanso no final do corredor, normalmente usada pelos funcionários durante pausas. Estava vazia naquele momento. Ela indicou uma cadeira e ele sentou, passando as mãos pelo rosto. Café? Ela ofereceu. Por favor. Ela serviu 2 xícaras de café da garrafa térmica. Adicionou açúcar no dela e ofereceu o açucareiro para ele. Bruno tomou um gole, sentindo o líquido quente queimar sua garganta. Desculpe por isso, ele disse finalmente. Não era minha intenção desabar na frente de vocês. Não há nada para desculpar. Sr. Valdemar tem esse efeito nas pessoas. Ele é especial. Marina sentou-se na cadeira oposta, mantendo distância respeitosa, mas presente. O senhor quer falar sobre ela, sua esposa? Bruno olhou para a xícara de café, observando as pequenas ondulações na superfície escura. Helena, ele disse o nome em voz alta pela primeira vez em meses. Normalmente o evitava, como se pronunciá-lo pudesse tornar a perda mais real. Ela se chamava Helena. Marina assentiu encorajadoramente. Nos conhecemos em Barcelona. Eu estava lá para uma conferência médica. Ela era professora de música em uma escola de artes. Esbarramos literalmente um no outro em uma livraria. Derrubei a pilha de partituras que ela carregava. Foi embaraçoso e perfeito ao mesmo tempo. Ele sorriu levemente pela primeira vez, perdido na memória. Ela era tudo o que eu não era. Espontânea, artística, apaixonada por coisas pequenas que eu nunca havia notado. Me ensinou a ver o mundo diferente. Ficamos juntos por 7 anos, casamos, construímos uma vida em São Paulo. Ela abriu uma escola de música, eu expandia meus negócios. Era bom. Quando ela ficou doente? Há 4 anos. No começo, disseram que era tratável. Fizemos tudo. Cirurgia, quimioterapia, tratamentos experimentais. Gastei uma fortuna, contratei os melhores oncologistas do mundo, mas nada funcionou. O câncer era agressivo demais. Já havia metástase quando descobrimos. Sua voz ficou mais tensa. Os últimos 6 meses foram em Barcelona, em um hospital especializado em oncologia. Ela queria estar perto da família dela.
Eu viajava entre Barcelona e São Paulo semanalmente, tentando manter os negócios funcionando enquanto havia definhar. E no final não havia mais nada a fazer além de mantê-la confortável. Marina sentiu um nó na garganta. Conhecia bem aquela história. Variações dela passavam por sua ala todos os dias. Ela cantava Lua de Prata nos últimos dias. Bruno continuou, sua voz quase um sussurro. Mesmo quando estava fraca demais para falar claramente, ela cantarolava aquela melodia. As enfermeiras diziam que a acalmava. Finalmente, ele levantou os olhos para encontrar os de Marina. E então, ontem, do nada, ouço você cantando a mesma canção. Foi como se o universo estivesse me lembrando de tudo que perdi. Marina sentiu o peso daquelas palavras. Hesitou, então decidiu compartilhar também. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 19 anos. Também cantava essa música. Foi uma das últimas coisas que fizemos juntas, eu cantando para ela enquanto ela partia. Ela pausou. Sei o que é carregar esse tipo de perda. Muda a gente de formas que ninguém mais percebe. Bruno a observou com nova atenção. Havia uma conexão ali, uma compreensão que ia além de palavras. É por isso que trabalha em cuidados paliativos? Em parte, também porque quero dar para outras pessoas o que não pude dar completamente para minha mãe. Dignidade, conforto, presença. Não posso curar, mas posso cuidar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, dois estranhos conectados por perdas paralelas, por músicas compartilhadas, por compreensões que poucos teriam. Você se permite ser feliz? Bruno perguntou de repente. A pergunta pegou Marina de surpresa. Eu tento. No trabalho, sim, com minha família, amigos, mas relacionamentos pessoais... Ela hesitou. São complicados. É difícil se abrir quando vive constantemente cercada por morte e despedidas. Então somos parecidos, Bruno observou com uma ironia triste. Ambos nos escondendo atrás do trabalho. Talvez, concordou Marina, mas pelo menos faço algo útil com minha vida. O senhor, desculpe a franqueza, mas parece estar apenas passando pelos movimentos. A observação era direta, quase rude, mas Bruno não se ofendeu. Era verdade demais para negar. Tem razão, ele admitiu. Nos últimos 3 anos apenas existo. Trabalho, durmo, repito. Não sinto alegria, não sinto dor. Apenas nada. Marina se inclinou ligeiramente para a frente. Senhor Tavares... Bruno, ele interrompeu. Pode me chamar de Bruno. Bruno... Ela repetiu, e ele gostou do som de seu nome em seus lábios. Posso dizer algo que talvez não tenha direito de dizer? Ele acenou. Helena não estaria feliz vendo você assim. Nenhuma pessoa que amou alguém de verdade desejaria isso. Honrar a memória dela não significa se enterrar vivo. Significa viver de forma que justifique o amor que ela tinha por você. As palavras ecoaram as de Valdemar. Mas vindas de Marina tinham um peso diferente. Talvez porque ela também carregava suas próprias cicatrizes. Talvez porque seus olhos mel transmitiam uma sinceridade que não podia ser fingida. Bruno sentiu algo se mexer dentro dele. Algo que havia permanecido adormecido por tanto tempo que ele havia esquecido que existia. Não era amor, não ainda, mas era a possibilidade de algo. Era uma rachadura na armadura, um raio de luz em um quarto escuro. Não sei como fazer isso, ele confessou. Ninguém sabe, mas você começa com pequenos passos. Permite-se sentir novamente, mesmo que seja assustador. Permite-se conectar com outras pessoas. Permite-se viver. Naquele momento, o rádio que Marina carregava no cinto chiou, interrompendo a intimidade do momento. Marina... Preciso de você no quarto 7, urgente. Ela suspirou, levantando-se rapidamente. Desculpe, preciso ir. Bruno também se levantou. Claro, você tem trabalho. Ela parou na porta, virou-se para encará-lo. Bruno, você vai ficar mais tempo em Florianópolis?
Alguns dias. Então, ela hesitou, como se debatendo internamente. Talvez possamos conversar novamente, se você quiser. Ele sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Gostaria muito. Marina sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez os olhos brilharem. Ótimo. Agora preciso realmente ir. E saiu, deixando Bruno sozinho na pequena sala. Mas pela primeira vez em anos, não se sentindo completamente vazio. Continuação da história com mais 60% do conteúdo, desenvolvendo o relacionamento gradual entre Bruno e Marina, desafios emocionais, resistências internas, apoio de personagens secundários, clímax emocional e resolução satisfatória. Epílogo. 2 anos depois, a Escola de Música Helena Tavares foi inaugurada em uma manhã ensolarada de dezembro, no bairro de Jurerê Internacional, em Florianópolis. O prédio era moderno, mas acolhedor, com salas amplas e instrumentos de primeira qualidade, tudo financiado pela fundação que Bruno havia criado em memória de sua falecida esposa. Marina estava ao seu lado na cerimônia de inauguração, usando um vestido simples, mas elegante, seu cabelo solto pela primeira vez desde que se conheceram. Ela segurava a mão dele, entrelaçando seus dedos de forma natural, confortável. O relacionamento havia sido lento, cheio de hesitações e passos para trás. Levou 6 meses para o primeiro beijo, 1 ano para mudarem juntos. 2 anos para chegarem naquele momento de genuína paz e felicidade. Marina o havia ensinado que era possível amar novamente sem apagar o amor anterior, que o coração humano tinha capacidade infinita quando permitia. Sr. Valdemar não viveu para ver aquele dia. Havia partido 6 meses após conhecer Bruno, com Marina ao seu lado, segurando sua mão e cantando Lua de Prata, enquanto ele deslizava suavemente para o eterno descanso. Mas suas palavras permaneceram, gravadas no coração de Bruno como um mapa para reconstruir uma vida. Durante a cerimônia, crianças de todas as idades entraram no prédio, empolgadas para começar as aulas de música gratuitas. Marina observou com lágrimas nos olhos, pensando em como sua mãe teria amado aquilo, como Helena teria sorrido, vendo seu legado vivo e vibrante. Ela estaria orgulhosa, Marina sussurrou para Bruno. Ele a puxou para mais perto, beijando seu topo de cabeça. As duas estariam. À noite, em casa, a casa que haviam escolhido juntos, com vista para o mar e espaço para o violão de Marina e os livros de Bruno, eles sentaram no sofá, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. "Sabe o que percebi hoje?" perguntou Marina. "O quê?" "Que às vezes a vida nos quebra não para nos destruir, mas para nos recriar em algo novo. Algo mais forte, porque conheceu a fragilidade. Algo mais luminoso, porque conheceu a escuridão." Bruno virou-se para encará-la, seus olhos, que um dia foram vazios, agora cheios de vida renovada. "E às vezes," ele acrescentou, "o universo coloca no nosso caminho exatamente a pessoa certa, no momento certo, cantando exatamente a canção que precisávamos ouvir." Marina sorriu, pegou seu violão e começou a tocar. Lua de Prata encheu o ambiente, mas dessa vez não carregava apenas peso de memórias tristes. Carregava também promessas de novos começos, de amores que não competem, mas coexistem, de vidas que continuam mesmo quando achamos que pararam. E quando Bruno se juntou a ela na canção, sua voz rouca, mas sincera, Marina soube que ambos tinham finalmente aprendido a lição mais importante. Honrar o passado não significa viver nele. Significa carregá-lo como parte de quem somos, enquanto abraçamos completamente o presente e todos os seus possíveis futuros. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos comentários, escreva apenas uma palavra: recomeço. E conte pra gente. Você acredita que é possível amar novamente após uma grande perda? Sua história nos interessa.
Até a próxima.